da Projomec. A nossa empresa tem 50 e vai fazer agora em janeiro 52 anos. E basicamente a gente vive de dentro. A gente é uma metalúrgica e vivemos de dentro. Porque o ventilador, ele é o quê? Ele pega o ar parado e joga em outro espaço. Quem eu sou? Eu sou a Laura, sou engenheira mecânica, engenheira de segurança do trabalho e tenho MBA em gestão empresarial. A minha história da Projomec se confundem, porque o meu pai é o fundador da empresa, então tudo que eu conquistei até hoje é fruto da Projomec. E o meu primeiro contra-cheque é de 88. Saliento que foi porque o meu pai não tinha o que fazer comigo, me levou na empresa, eu atendi o telefone, a RH achou bonitinho, me dá um cartão ponto. Foi uma brincadeira, não nos processem por isso. Tem as minhas realizações pessoais, sou mãe do César e do Otto, e nós temos as nossas realizações profissionais, as premiações da Máquina, e a certeza que trabalhar com a minha família e trabalhar com as pessoas que estão no nosso entorno e fazer diferença na vida delas é um propósito de vida. Bom, eu vou dividir a palestra em história da empresa, para contextualizar. Depois a gente vai falar sobre os casos de manutenção. Basicamente são coisas que fizeram em obra que eu gostaria que vocês não repetissem. Mas, se quiserem fazer, depois me mandem fotos que a gente pode colocar aqui para os próximos. Falar um pouquinho do que diz o manual de manutenção e agradecer depois vocês, os que ficarem até o final, porque eu sei que o tema não é tão atrativo. Como eu falei, a Projomec é uma empresa familiar. Essa foto é eu, meu pai e meus filhos. Como a geração não vai aposentar, mesmo a minha esperança de me aposentar é que as crianças comecem a trabalhar, eu consiga diminuir um pouquinho o ritmo. Então agora, dividir a história da Projomec em 4 fases, ela tem muito mais de história, mas dá para pontuar nessas 4 fases e 4 etapas. Primeira etapa, nós começamos como uma empresa de suporte a uma empresa de construção civil, que era da família também. E esse meu tio era engenheiro civil e ele precisava de uma empresa que fizesse os projetos eletromecânicos. E meu pai era engenheiro mecânico, pegou e fez essa empresa. Nesse meio tempo, no Rio Grande do Sul começou a abrir muita fábrica de móveis. E fábrica de móvel precisa de quê? De espoeiramento. Então, e projetos eletromecânicos, de espoeiramento é um projeto mecânico também. Daí meu pai começou a fazer sistemas de espoeiramento. Um dos itens desse sistema é o ventilador. E ele começou a fazer ventilador, o pessoal começou a ver no sistema, começou a gostar. Quando a gente viu, a gente virou uma fábrica de ventiladores. E a gente daí sai de Esteio e vai para Sapucaia do Sul, que é onde estamos até hoje. A segunda fase é em 82, quando a gente abre um escritório comercial em São Paulo. Esse escritório ele nos tira de uma empresa regional que atende só no Rio Grande do Sul e nós viramos uma empresa nacional que somos até hoje. A terceira fase não basta só fazer os ventiladores, tem que fazer bem feito e com processo. Então, em 2001, a gente começa a criar o sistema de qualidade. Em 2013, a gente é certificado pela ISO 9001, que somos até hoje certificados. Aqui diz 2012, mas em 2009 a gente faz um pavilhão maior, mais novo, à frente dos pavilhões antigos. E em 2013 a gente faz um outro à esquerda do pavilhão. E a gente troca a máquina de plasma por uma laser, daí depois na sequência a gente compra outra máquina de caixa laser. A gente tem centro de usinagem, 2 robôs de solda, e a gente investe mais em modernizar a nossa produção. E aqui é o pavilhão de 2009 e esse é de 2013. E aqui são os pavilhões de quando eu era pequena. Então agora eu vou começar a parte que foi o que realmente vocês vieram para assistir.
eu contextualizei assim, os problemas mais normais, mas eu começo desde o início do transporte, porque o projetar uma obra não é só qualificar ela como, vou pegar o ventilador, comprar o ventilador e colocar ele no local, e o mais difícil vai ser instalar ele, ligar ele e botar ele para operar. A gente tem que ter uma preocupação desde o início, desde comprei. Agora, quando ele chegar, eu vou transportar ele como? Como é que eu vou tirar ele desse caminhão? Tirando do caminhão, como é que eu vou... Esse cliente, ele entra em contato, até faltou um pouquinho de caráter nele. Ele disse que ele ligou o ventilador e o ventilador estava desbalanceado. E, na verdade, quando a gente recebe os ventiladores, eles estavam ainda nas nossas caixas, embalados, e não tinha sinal nenhum de ligação elétrica. Então, a gente conclui que foi no transporte, ou no transbordo, ou no retirar mercadoria, que também tem, às vezes pode tombar, pode acontecer N coisas da fábrica até chegar em vocês, cliente final. Esse cliente aqui, ele tinha lugar de grua, tinha elevador para botar, só que não tinha como sair o caminhão chegar até próximo do prédio. Esse caminhão atolou. Então, chegar perto e também conseguir descarregar também faz parte do bom planejamento de obra. Então, o que a gente pede? Que usem as alças de içamento, que já vem na própria carcaça do ventilador. Nunca apoiar pelo rotor, pelos bocais ou pelas polias. E também a gente pede para não atravessar nenhuma madeira no rotor para poder transportar de um lado para o outro. Parece óbvio, gente, mas às vezes o óbvio tem que ser dito também. Um outro problema normal são defeitos em polias e correias. O que não é normal é esse defeito aqui. O cliente entrou em contato que a correia saltava. Eles colocaram molas entre as polias. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho assim, muito legal, pessoas criativas, estimulo que meus filhos sejam criativos. Mas, gente, tem momentos e momentos. A gente pode ter uma criatividade, mas com uma responsabilidade técnica. É óbvio que isso aqui ia saltar as correias. Tá? Então, esse aqui é o caso mais lúdico para chamar a atenção. Mas o que normalmente vai acontecer? O que normalmente acontece é a falta de alinhamento. Que a gente até cola uma etiqueta amarela na carcaça do ventilador, verificar partes móveis antes de ligar o equipamento, verificar polias, alinhamento de polias, correias. Se ela não estiver alinhada, tu vai ter sobrecarga, desgaste prematuro. Aqui é alinhamento correto, aqui está deslocada, não está paralela e está torcida. É uma régua, gente. Não precisa, não é nada, não precisa nem nível laser. Tem gente que gosta de usar. Mas uma reguinha resolve, é legal, tá ótimo. Outro problema é sobretensão ou subtensão. É 1 milímetro para cada 100 milímetros de correia. Afundou um pouquinho ali, tá legal. Tive muito problema com cliente nacional, que ele tinha na bíblia de manutenção dele apertar correias semanalmente. Os caras apertavam as correias, nada a verificar. O troço era um violino, arrebentava, os rolamentos não duravam um mês. Ela soube, com muita atenção, gera muito problema também. Melhor que ela esteja patinando do que sobretensionada. Um outro problema muito comum é desbalanceamentos por contaminação. Um deles é resto de obra de civil. Nesse caso, foi obra de civil. O cara não verificou, também tem sujeira, aí tinha cocô de pombo. Aí o cara entrou em contato informando que aqui não está aparecendo direito, mas aqui o mancal quebrou e a correia tinha saído do lugar. A reclamação dele era que a correia não ficava no lugar nunca. Aí a gente pegou e descobriu que não tinha como ficar.
A gente foi lá, estava uma imundície isso aqui. E ainda para mais legal assim, dar um impacto maior, era um hospital. Então verifiquem partes móveis antes de ligar o equipamento. Tem um caso também que aconteceu em São Paulo esses tempos. A arquiteta foi acompanhar os bombeiros nas medições, botou a bolsa dentro. Não, gente, não sobrou bolsa, não sobrou ventilador, não sobrou nada. E perderam a medição, né? Outro caso comum, ventiladores de cozinha, desbalanceamento de contaminante viscoso, gordura. Esse aqui parecia um sobrenatural agindo. De manhã cedo, o ventilador estava desbalanceado. Ele voltava a operar dali 1 a 2 horas, rehomogeneizava, redistribuía a gordura em todo o motor e parava o desbalanceamento. Mas até o cara descobrir o que era, não descobria o rolamento, a reclamação dele, rolamento, eu tenho que trocar com frequência, não está durando o rolamento, é problema do equipamento. A gente foi lá, descobriu que, pegou, acompanhou desde o início, descobriu que no primeiro momento, primeira hora basicamente, ele estava desbalanceado. Então, com isso, a gente pegou, verificou o critério dele de limpeza, pediu para aumentar o tempo diminuir o tempo entre as limpezas e resolveu o problema, trocou o rolamento. Esse cliente pelo menos não voltou a reclamar. Outro caso, parece óbvio, mas quando a gente limpa um rotor, tem que limpar todas as pás, frente e verso. Se não limpar uma pá, ficar sujinha atrás, é pior do que antes de limpar. É um problema isso. Esse cliente limpou e verificou que o ventilador ficou desbalanceado após a limpeza. Beleza? Vamos lá. Ele entrou em contato porque ele achou que ele tinha danificado o equipamento durante a limpeza. De repente, olha, que limpeza de balanceamento? Pode. É raro, mas pode acontecer. A gente foi lá verificar as pás, uma pá estava suja atrás. Limpou, esse aí foi rápido, não teve problema de rolamento, funcionou perfeito. O que a gente pede quando for fazer uma limpeza do motor? Use produtos neutros para não danificar a pintura. Não vai usar solvente, usa sabão e água quente. Um lava-jato com água quente já resolve bem o problema. Verifica se não tem ponto de ferrugem. Se tiver ponto de ferrugem, vai lá dar uma lixadinha, passa uma tinta e vida que segue. E verifica todas as pás, frente e verso. Esse cliente entrou em contato conosco porque ele tinha um ventilador que tinha um mezanino, na verdade, que estava vibrando e o culpado era o ventilador. Ele tem toda uma rede de dutos aqui, gigante. O ventilador estava ligado direto aqui nesse mezanino e o mezanino não é um mezanino robusto, assim, nossa, ele vai aguentar. Esse mezanino vai danificar com o ventilador direto em cima dele, porque ele vai propagar a vibração. Realmente, a gente mediu a vibração do ventilador, ele estava dentro do aceitável para fabricante de ventilador, mas o mezanino estava vibrando, estava amplificando 2 vezes a vibração do ventilador. Então, ele estava dentro do meu critério de aceitação, estava, mas não estava dentro do que seria aceitável para o cliente. A gente pediu para ele isolar o ventilador, colocar amortecimento ou coxinha de borracha e botar na aspiração e na descarga colarinhos flexíveis. Quem nunca viu o colarinho, eu tenho uns ali na mesa, tá? É só ir ali pegar. Resolveu o problema, pelo menos não passou toda a vibração do equipamento para a base dele. Porque o ventilador ele vai sempre ter um desbalanceamento residual, gente, é impossível desbalanceamento zero. É fisicamente, humanamente impossível. Ele vai ter já existem normas. O que é o aceitável para o ventilador? É a norma 1940, né? Ela diz o quanto que é aceitável para ventiladores. Por exemplo, vai variar de máquina para máquina. Um diesel lento é 4.000 milímetros por segundo. Ele pode vibrar 4 metros.
Aqui, ó, dieselento. Roda de carro, 40 milímetros por segundo. Ela tem um amortecimento do pneu, então 40 milímetros não vai te gerar um desconforto. Ventiladores, 6,3 milímetros por segundo, mais do que isso ele já é considerado desbalanceado. Agora, o giroscópio de precisão é 0,4 milímetros por segundo. Então, depende o equipamento para a gente poder saber o que é desbalanceamento para cada caso. Esse cliente, ele entrou em contato que a vibração do sistema dele estava dando 27 milímetros por segundo. 27 milímetros é uma britadeira do teu lado. É muito desbalanceamento. E além de estar vibrando muito, esse equipamento estava consumindo muito. Ele era, no nosso programa de seleção, ele era para consumir 80% do motor que estava ali instalado, ele estava consumindo todo o fator de serviço, que era 25% acima da potência dele. Então ele estava gastando mais energia, estava tudo vibrando e o barulho devia ser um inferno, e além de danificar a localização. A gente foi lá. O sistema dele também era escuro. Aqui tu vai ter, do lado oposto da aspiração, tu tem um cotovelo a 90 graus. Gente, o ar não se recupera disso. Demora para o ar recuperar. Então, a potência está sendo perdida aqui. Ali para frente eu vou falar sobre o efeito sistema. E aqui também é uma ligação rígida, só que tem mais de 27 metros de tubulação. Só que vibra, ele entra em ressonância, ele muda o sistema. Eu não tenho como saber qual é a nova harmônica deste sistema. Ele entra em outra condição. O efeito sistema é um conceito determinado pela ANCA em 1973, então não é um conceito novo, que ele diz em outras palavras, gente, o ar não é burro, ele vai achar um caminho mais fácil para ele. Se tu não facilitar para ele entrar e sair do teu sistema, ele vai dar um jeito. Então, o que a gente tem que dar para o ar? Espaço para ele se recuperar, para ele sair do ventilador. Ele sai do ventilador com esse perfil de velocidade. Ele precisa de espaço para ele pegar e ficar no perfil de velocidade adequado, ocupar todo esse espaço. Se eu botar uma curva aqui, ele ainda não recuperou, ele vai gerar turbulência e vai voltar para o ventilador. E isso tem um custo. Esse custo é potência elétrica. Está todo mundo hoje em dia falando em instalações mais sustentáveis, consumo energético. Se o teu sistema tiver feito sistema, ferrou. Tu vai ter um alto consumo energético sempre. Então, o ar precisa de espaço para recuperar pressões. Aqui, voltando ao nosso sistema, a gente tem um caso ruim de instalação com bastante efeito sistema, que já é ruim, e tem um caso pior, que é o nosso caso aqui, ó, lado oposto da aspiração 90 graus. Então, esse caso ainda consegue ser o pior caso para o efeito sistema. Aí a gente tem uma listinha de boas práticas. Resumo dessa lista: eu preciso ter 2,5 diâmetros após descarga, para não ter o efeito sistema. Não posso ter nem transições divergentes e nem muito convergentes, que isso aí prejudica toda a recuperação de ar. Não tem jeito, não tem espaço, vou ter efeito sistema. Então saiba que vai ter uma multa. E essa multa tu vai pagar com vibração mais alta, efeitos acústicos mais altos, vai ter também consumo elétrico mais alto. Aí depois também não adianta ligar, eu estou medindo tantos decibéis e no sistema, no programa de seleção de vocês estava dando 80, eu estou medindo 110. Ele não vai respeitar o formato pelo sistema, não adianta. Aqui não tem mágica, gente. Instalou mal, para. Agora, quando levei o efeito sistema no limite, o que vai acontecer? Aí a gente tem um caso. Não é esse aqui, desculpa. E se as regras não forem seguidas? Isso aqui é uma coletânea de fotos
Aí se alguém tiver uma foto para me mandar depois também eu agradeço, tá? Esse aqui o cliente fez de PVC a instalação, sem milímetros. Vai funcionar, o ar está entrando e vai sair, ele não entra e não sai. Esse aqui eu imagino que o cara tenha tido uma epifania, assim. Tenho esse ventilador que sobrou lá, não sei aonde, vou pegar esse ventilador e vou botar ali. Vai melhorar, porque ele daí vai dar mais vazão, mais pressão, vai melhorar o meu sistema aqui. O ventilador aqui atrás está instalado direitinho até, não está bom, mas não está tão ruim, não. Não cabe aqui. Deve ter um motor maior, porque o ventilador é maior. Tem uma transição aqui, uma curva aqui e um estrangulamento aqui. Gente, isso aqui é uma aberração. Aí esse outro, eles compraram a planta nova, é uma cooperativa. Laura, eu quero botar esse ventilador a funcionar de novo. Qual é o motor que tinha aqui? Cara, eles tiraram esse motor daí porque esse motor não estava fazendo efeito nenhum, estava só gastando luz. Olha essa descarga aqui, gente, olha a vista superior. Será que tem uma placa ali, pode ir para a direita ou para a esquerda? Não tem, o ar não vai saber o que fazer ali, ele vai voltar para dentro. Esse aqui eu botei o nome de sem saída, porque a descarga ali está levemente obstruída. Eu imagino que seja para não entrar água. Eu acho que os caras às vezes têm umas ideias assim, mas não façam. Bota uma outra, bota uma tubulação, um bico de papagaio, uma outra coisa ali. E o do lado, se fosse um R90 aqui já resolvia uma boa parte do problema, gente. Às vezes tu tem espaço e pediu o ventilador errado. Esse aqui, além de tudo, tá perigoso, né? Eu penso assim, o ventilador deve estar ali pensando, eu vou pegar da coifa da direita ou da esquerda? Fora os vazamentos de gordura que tem aí. Eu não acredito que essas coifas funcionem. Elas têm um efeito psicológico, esse ventilador aí. Tá, não tenho espaço, vou fazer uma curva, vou botar aqui o ventilador, aspiração aqui, a descarga aqui. Que tem uma sugestão, usa um ventilador em linha, gente. Vai gastar um pouco mais, vai ser um pouquinho mais caro, mas vai gastar menos em tubulação também, tu vai gastar menos mão de obra. Tem solução. Se parar, pensar um pouquinho, nos consulta, a gente também pode tentar ajudar. Alguma solução normalmente a gente pode ter, para pelo menos não prejudicar tanto o sistema. E agora sim, quando vem o efeito sistema, ele vai para um caso que não tem... Ele chegou no limite, o ventilador. Aí tu vai ter... Quem já trabalhou com bomba tem aquele fenômeno que é bem estudado, que é a cavitação em bombas, né? O ventilador tem um fenômeno parecido que a gente chama de bombeamento ou estalo aerodinâmico, tem gente que chama de surge. O ventilador fica fazendo assim, a carcaça fica trabalhando aqui assim. Esse cliente é um cliente agrícola, tá? Ele pegou, o estalo é a mesma coisa que acontece com a asa do avião, tanto que quando a gente está no avião que dá o estalo, eles chamam de turbulência. Então é uma turbulência que dá também no equipamento. Essas galerias estavam mal projetadas, aí o cara teve a brilhante ideia, vou botar uma aleta para o ar e ir para onde eu quero. Mas ele não deu espaço para o ar resolveu não fazer o que ele queria, porque ele tem personalidade forte, o ar, etc. Então as galerias mal projetadas e tinha um plano reflexivo aqui embaixo. Então não dava, o ar não ia para onde ele queria. O projeto pedia instalação assim, ó, que o ventilador fosse instalado aqui, que a descarga fosse próxima a essa parede para ter espaço para o ar recuperar e entrar aqui, mas era reto aqui, e depois que recuperasse e descesse. O que o cliente fez? Ele botou para cá a descarga, e daí o ar não tinha espaço para recuperar para vir para cá. Aqui gerava uma turbulência aqui dentro, e também ele mexeu no duto aqui de descida.
o ventilador começou a rachar inteiro. Então, ventilador foi mal fabricado? Não, gente. Eu fabrico 1000 ventiladores por mês, só esse que a chapa era podre? Não. Se a chapa fosse podre, ela não teria como. Se a chapa fosse ruim, alto índice de carbono, eu não conseguiria fazer embutimento aqui. Então, foi problema de bombeamento. A carcaça ficou trabalhando, mas esse cliente foi honesto. A gente foi lá, ajudou ele, fez o que podia. Mas eu não posso mexer aqui nesse sistema dele, ele que vai ter que fazer. E ele pegou e disse, realmente, eu não imaginava que essa alteração de civil fosse me causar tanto prejuízo. Cara, isso é um armazém gigante. A armazenagem de grão é dinheiro, é um banco. Esse cliente aqui também, o ventilador não presta, os mancais, eu estou tendo que trocar rolamento de tanto em tanto tempo. Essa tubulação aqui está toda apoiada, a carga inteira sobre o ventilador. O meu ventilador ele não foi projetado para suportar esta carga. Ele é para transportar ar de um lado para o outro. Podemos fazer isso? Podemos, mas combinem com a gente. Diz quanto de peso que vai ter, faça uma carcaça mais robusta para apoiar. Mas eu não vou ter como saber como é que vai operar esse sistema com essa tubulação, que é um sistema novo. Eu não vou saber qual é a frequência natural do eixo do rolamento para esse sistema. E além do que, daí a gente pediu para a gente tirava também de novo, a gente tirava a tubulação, o ventilador estava operando uma frequência normal, não estava vibrando, mas tinha que trocar. Aqui não tem muito o que fazer, o cliente tem que botar colarinho flexível e amortecedor. Aqui é mais para explicar como é que funciona a distribuição do ruído no sistema. Se eu não tiver colarinho aqui, vai todo o ruído pela tubulação. Se tiver 10 metros de tubulação, vai todo o ruído, tanto o ruído do rotor, que é o ruído mesmo aerodinâmico, que é as pás batendo no ar, quanto o ruído mecânico que tu tem aqui. Tu tem vibração mecânica, tu tem vibração, tem barulho do rolamento do motor que vai junto, vai tudo acompanhar e vai propagar aqui na base. Então tu tem a opção de chumbar a base ou isolar o ventilador da base, mas se não fizer isso, tu vai propagar. Não adianta. Então, ele se propaga como transmissão estrutural, se espalha para as salas vizinhas e todos os ambientes, isoladores e coxinhas de borracha são uma solução eficaz. Laura, peguei o ventilador, estava novinho na caixa, instalei, não está funcionando. Gente, máquina parada é problema, carro se tu ficar 6 meses sem ligar, dá problema, não dá? Ventilador também, se ficar parado na obra, atrasou a civil, ficou parado 1 ano, vai dar problema nos rolamentos. Ventilador também de emergência, tem que ir lá girar ele nem que seja com a mão, ele vai dar problema. O próprio rolamento do motor, se o motor ficar parado mais de ano, tem que trocar os rolamentos do motor, aí não tem o que a gente vai fazer. A graxa, se tu não girar, a graxa do rolamento, ela separa as fases, tem o sabão e separa o volátil. Aí fica a esferinha do rolamento na pista, faz um pitch de corrosão, ferrou, vai abrir o rolamento, tu vai ver esse defeito, tu sabe que é por estacionamento, tu sabe que o equipamento ficou parado. Não tem, esse aqui é um diagnóstico bem tranquilo. A gente pede no manual. Tem que tirar os plásticos que vem, colocar o ventilador no lugar fresco e ventilado, que seja protegido de intempéries. Outra vez a gente foi ali no Rio de Janeiro, todos os ventiladores 13 meses parados em obra, todos com problema de rolamento, 40 graus no verão. Não tem que girar ele de vez em quando, senão na partida vai ter que trocar os rolamentos. Então, realizar a inspeção periódica, evitar improvisos. O
que acontece? A posição de armazenamento do rolamento ela é horizontal. Quando tu vai aplicar o ventilador, ele é vertical. Aí então vai ficar parado, vou mudar a posição, vou deixar o ventilador deitado, não faz isso que tu vai ter problema mecânico. Vai correr, vai dar outros problemas, gente, não tem o que fazer. Então, além de girar. Então a gente pede para tirar os plásticos, né, para poder ter acesso ao ventilador e girar ele. Garantir a movimentação da graxa, liberar o fluxo natural, que tem, dependendo, o arranjo 4, ele gira naturalmente, se tiver fluxo de ar. Então, essas informações são no nosso manual. Quero também falar do nosso programa de seleção, né? Que a gente tem ele, o nosso programa é executável, entrando no site. Vocês pegam, entrando no site, vocês entram na abinha seleção, entra na aba seleção, download, baixa o programa e pode usar. Ele é um programa que está bem intuitivo, mas ele só roda em PC, viu? Esse caso aqui é que, como a gente às vezes recebe elogio, a gente resolveu também mostrar para vocês que não só de más instalações nós vivemos. A Natália entrou em contato com a gente, fez um post no LinkedIn elogiando que o nosso programa estava intuitivo, que tinha um material técnico muito bom dentro do programa. Tem uma abinha dentro dele de material técnico, que tem algumas instruções, tanto quanto o uso, a aplicação de ventiladores, quanto efeito sistema, outros materiais técnicos. Aqui também o cliente, que é nosso vizinho, as Tintas Renner, eles entraram em contato conosco, que eles tinham um ventilador que não era nossa fabricação, que era do sistema deles, de uma máquina importada, que eles precisavam consertar, que estava com problema, e comprar um ventilador novo. Aí a gente pegou o equipamento deles, viu que dava para consertar o rotor, devolveu e que não precisaria comprar equipamento novo, que esse deles mesmo iria atender. A gente está também para ajudar vocês. A gente começou como projetos eletromecânicos, então a gente fabrica ventilador, mas tem nossa essência também de fazer o diferente.